Capítulo 3, Seção 4. Roma e Augusto. Deuses. Por mais verdadeiros que possam ser tais dados, seria errôneo supor que o triunfo do cristianismo fica assim plenamente explicado. Uma interpretação determinista desse evento histórico, válida num certo sentido e até certo ponto, entra em choque, se a quisermos levar muito longe. Com uma evidência não menos flagrante que a das facilidades oferecidas pelo Império Romano, a resistência cada vez mais consciente e dramática que Roma há de opor à cruz. Ora, esta oposição era inevitável, pois prendia-se aos aspectos espirituais mais profundos da humanidade, ou seja, àquilo que podemos chamar a sua essência histórica. Tudo se passa como se Deus, ao atribuir a Roma o cuidado de preparar o terreno para o Evangelho, tivesse querido ao mesmo tempo que ela oferecesse aos cristãos inúmeras oportunidades de praticarem esse heroísmo e esses sacrifícios, sem os quais não se leva a cabo nenhuma grande obra na terra. Em diversos pontos da Ásia Menor, encontraram-se inscrições datadas do primeiro reinado imperial, em que se podem ler frases como estas: a providência enviou-nos Augusto como Salvador, para pôr fim à guerra e a ordenar todas as coisas. O dia do seu nascimento foi para o mundo e o começo da Boa Nova. E no Halicarnasso, a natureza eterna acumulou os homens de benefícios ao conceder-lhes como bem supremo César Augusto, pai da pátria, e a deusa Roma e Zeus paternal, salvador do gênero humano. Estas frases soam de forma estranha a ouvidos cristãos. São características da mentalidade greco-latina, tal como a religião antiga a havia formado, e fazem-nos pressentir em que consistirá o antagonismo entre o paganismo e o cristianismo. Para o homem dos primeiros séculos, a divindade é, acima de tudo, o poder supremo que dirige de maneira muitas vezes incompreensível o destino dos seres humanos, e de quem depende a sua felicidade ou infelicidade. É a expressão simbólica do fatum, do destino. Nada tem de estranho, pois, que o Império Romano, manifestação concreta desse fatum, e que destino feliz, poderoso, maravilhoso não era esse, se apresentasse como um fenômeno sobrenatural. Por isso, também combina com a psicologia pagã que esta o tenha divinizado. Assim se cria, no momento em que o Império entra na sua Idade de Ouro, o culto de Roma e Augusto. A expressão deusa Roma já era usual há muito tempo, mas, embora representada nos baixos relevos por uma vigorosa beleza feminina, designava alguma coisa de teórico, de abstrato, para o espírito racional e cheio de senso comum dos velhos latinos. A velha Roma não gostava de divinizar nem os seres, nem as coisas da terra. Os manes dos antepassados, os gênios dos homens superiores não eram considerados deuses do alto. Foi do Oriente que chegou, depois da conquista pelas legiões, a corrente que levou para os altares o poder providencial de Roma encarnado naquele que a governava. Os faraós do Egito tinham habituado seu povo, havia milhares de anos, a venerar neles a encarnação de Amon-Ra. Entre os persas, o rei era o eleito dos deuses, participava da sua glória e da sua auréola de luz. Na dinastia dos Átalos, governantes de Pérgamo, os reis possuíam em vida os seus colégios de sacerdotes. Na extremidade do Tauro, onde repousava, Antíoco mandara gravar sobre o seu túmulo estas palavras: Filho de Deus. O próprio Alexandre Magno não tinha podido ou querido esquivar-se a esta tendência para a divinização dos príncipes. Descendente de Heráclide, vencedor e herdeiro dos Aquemênidas, reivindicara a semelhança desses reis dos reis as honras divinas. Como discípulo dos filósofos, talvez acreditasse na divindade da alma nos termos em que Platão a estabelecera, ou nesse Deus secreto, daimon, gênio, que Demócrito dizia entrever em cada homem. Mas era nele, sobretudo, que a multidão via o homem providencial, o herói divino, o arquétipo do poder,
aquele que mesmo em Atenas era saudado com estas palavras: os outros deuses estão longe e não ouvem, é a ti que vemos face a face. Se pensarmos nos benefícios, Se pensarmos nos benefícios reais prestados por Augusto, ou na impressão de liberdade que os homens passaram a sentir após um século de tumultos e de guerras, compreenderemos facilmente que o Oriente, acostumado às divinizações, o tenha divinizado de bom grado. Nele pareciam fundir-se o herói grego e o Deus salvador dos mistérios da Ásia. Mas, mesmo no Ocidente, Virgílio, evocando o fim do século de ferro e a entrada do mundo na Idade de Ouro, parecia vislumbrar na sua Écloga IV o ser providencial em que se encarnaria a esperança humana. E Ovídio via no imperador a própria manifestação do poder divino. Assim se vai estabelecer em todas as partes do império o culto imperial. Júlio César ainda era vivo e já lhe tinham prestado honras quase divinas sob o nome de Júpiter Július, fato que o nosso mês de julho continua a recordar. E depois de morto, foi transferido para a categoria dos deuses do alto. Com Augusto, sucede a mesma coisa. Se na capital, temendo reações, o astucioso político tinha refreado o entusiasmo dos seus adoradores, já nas províncias e mesmo na Itália, deixou que lhe consagrassem templos e altares. Depois da sua morte, o Senado reconheceu-o como Deus e instituiu em sua honra um colégio de Flâmines. E ainda hoje, o nosso mês de agosto nos recorda a sua divinização. O culto imperial não cessará de crescer ao longo dos 2 primeiros séculos. Todos os sucessivos senhores do império o estimularão, uns com moderação e até com certo constrangimento, como Tibério, Cláudio e Vespasiano, que recusarão em vida todos os atos de adoração. Outros com complacência, como Calígula, Nero e Domiciano, que contemplarão com gosto as oferendas sacrificiais fumegando em sua honra. Mas todos, mesmo os prudentes antoninos, estimularão esse culto por verem nele, em última análise, uma forma de lealismo e a expressão visível da dedicação dos súditos ao seu senhor. E quando falamos em lealismo, não pensamos apenas no sentido político e administrativo da palavra. No universo antigo, esse termo assume uma realidade caracteristicamente religiosa. O homem da polis grega era cidadão na medida em que tomava parte no culto cívico. Quando a noção de cidade se alargou, foi necessário alargar também a de religião nacional. Já Alexandre o compreendera, quando procurara fundir num mesmo culto e numa mesma raça os seus macedônios e os persas vencidos. E o mesmo se passou com os seus sucessores Lágidas no Egito, que da síntese entre a Osíris do Nilo e o Apolo grego fizeram surgir Serapis. A ideia imperial da cidade universal exigia uma base religiosa e o culto de Roma e Augusto foi ao encontro dessa exigência. Nada seria mais falso, pois, do que ver nesta religião oficial uma grosseira manobra política destinada a dissimular a exploração de um império por parte da sua capital e a sujeição de 60 milhões de almas a um homem só. Este culto, que tem raízes fundas na sincera gratidão das massas. Se a cidade de Roma, para se adornar, avoca a si as riquezas do mundo, e se sucessivamente muitos imperadores consomem fortunas para a tornarem cada vez mais luxuosas, esses fatos não indignam ninguém, porque a urbis é o símbolo visível da ideia que o mundo dominado por Roma mais venera e na qual vislumbra o sentido do seu destino. E ainda que o Palatino, para alojar o Senhor Divino, se cubra de palácios mais ricos do que os templos, palácios cujas ruínas são ainda hoje tão belas entre licínias e jasmins, ainda que escritores lisonjeiros entoem os seus panegíricos, ou ainda que se espalhem por toda parte rumores das orgias e escândalos dos imperadores, tudo será tolerado pelos descendentes de
Catão, de Cícero e de Bruto, porque o homem providencial encarna o ideal mais elevado da humanidade sob uma forma verdadeiramente mística. Na apoteose, cerimônia divinizadora em que o espírito do imperador morto é levado, como se dizia, para o céu dos deuses por uma águia, a alma pagã do mundo pacificado se reconhece a si mesma e se exalta. Ainda nos últimos tempos do Império, às vésperas da catástrofe das invasões bárbaras, o poeta gaulês Rutilio Namanciano invocará sempre Roma, a divina, como última salvaguarda. O culto imperial não desaparecerá senão com o próprio império que sustentava. Assim se define a razão profunda da oposição que se estabelecerá entre o cristianismo e o império, a partir do momento em que estes dois adversários se reconhecerem como tais. O culto de Roma e Augusto é a contrapartida das facilidades que a expansão do Evangelho viria a encontrar na majestade da paz romana. Para um universo que usufruía do mais sólido bem-estar material, não seria lógico que esse homem poderoso e inabalável, de quem provinha todo esse bem-estar, parecesse ser o Salvador? Mas, como é lógico, os cristãos opõem um não possumos absoluto a tal concepção. Essa religião, identificada com a ordem estabelecida e com a felicidade material, não era a de Cristo. Essa cidade que lhes apontavam como a sua pátria não era a cidade de Deus. O culto de Roma e Augusto, para eles, é a idolatria erigida em lei do Estado, a subversão suprema, que consiste em dar a César o que é de Deus. Portanto, é contra a confusão estabelecida entre o temporal e o espiritual que os cristãos se vão levantar. E é essa a causa essencial da trágica luta que se vai travar entre o Império e a Cruz ao longo dos primeiros séculos. Por mais favoráveis que sejam as circunstâncias que o Evangelho encontre no mundo romano, é só por meio de uma ruptura violenta com esse mundo que o Evangelho poderá cumprir a sua missão. E quando a Revolução da Cruz tiver triunfado, o culto imperial desaparecerá de todas as cidades, e o Império, na sua substância, ter-se-á renegado a si mesmo.